O meu nome é Ana, e preciso de contar o que aconteceu depois da morte do meu marido. Não é sobre o luto. Toda a gente já conhece essa parte. A parte em que o mundo perde a cor, em que você continua a respirar, mas parece que já não está realmente presente. Eu preciso de falar sobre o que aconteceu 3 semanas depois do funeral. Mas antes disso, preciso que entendam quem era o meu marido. Daniel tinha 41 anos. Era saudável, ativo, sem histórico médico preocupante. Naquela terça-feira de março, ele saiu para correr à noite, como fazia tantas vezes. Voltou para casa, sentou-se no sofá, e nunca mais acordou. O tempo entre ele sentar e a ambulância chegar foi tudo o que tivemos. E depois, nada. Só silêncio. A minha filha, Maia, tinha 9 anos. Estava a fazer os trabalhos de casa na mesa da cozinha quando tudo aconteceu. Eu estava a preparar o jantar. A última coisa que lhe disse foi simples. Não te atrases. O jantar é às 7. Essas foram as últimas palavras que eu disse ao meu marido. Levei muito tempo a aceitar isso. Ainda dói, mas aprendi a viver com essa memória. O que eu nunca consegui aceitar foi o que aconteceu depois. A mãe dele chamava-se Margarete. E preciso de falar dela agora, porque tudo o que aconteceu começa com ela. Margarete não era uma mulher comum. Ela era calculista. Sempre pensava vários passos à frente, como se a vida fosse um jogo de xadrez e ela já estivesse a ver o final antes de qualquer pessoa perceber que havia jogo. Ela não reagia às situações. Ela planeava. E esperou. Esperou exatamente o momento certo. 3 semanas e 2 dias depois do funeral, ela ligou-me. Maia estava na escola. Eu estava sozinha em casa. A casa que o Daniel e eu tínhamos construído juntos. Ainda não sabia como existir dentro dela sem ele. Atendi a chamada. A voz dela era calma. Controlada. Quase educada demais. Ela disse que precisava falar sobre a casa. E então veio a frase que mudou tudo. Ela disse que a casa não era minha. Por um momento, senti o chão desaparecer. Não de forma simbólica, mas real. Como se tudo o que ainda me segurava no mundo tivesse sido puxado debaixo de mim. Ela explicou, com uma tranquilidade assustadora, que a propriedade estava apenas no nome do Daniel antes do casamento. E que havia documentos para provar que a intenção sempre tinha sido manter a casa dentro da família. Depois disse que eu teria 30 dias para sair. 30 dias. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tinha resposta. Mas porque o meu cérebro não conseguia processar a crueldade daquilo. Daniel estava morto há 3 semanas. A nossa filha tinha acabado de perder o pai. E eu ainda estava a tentar respirar todos os dias. E naquele momento, a mãe dele estava a dizer-me que eu ia perder a minha casa também. A minha voz saiu calma. Demasiado calma. Disse apenas que precisava de pensar. Ela respondeu com uma gentileza falsa. Disse que compreendia. Disse que esperava que fizéssemos isto sem advogados. E disse o nome do Daniel como se ele estivesse do lado dela. Como se ele não tivesse acabado de morrer. Desliguei a chamada. E fiquei ali sentada. Sem chorar. Sem me mexer. Só, vazia. 2 horas depois, Maia chegou da escola. Ela entrou em casa, largou a mochila como sempre fazia, e veio ter comigo. Olhou para mim. E perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Que estava só cansada. Ela acreditou. E foi lanchar. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi tristeza. Foi outra coisa. Algo mais profundo. Mais pesado. Mais perigoso. A dor que me mantinha afastada da realidade durante 3 semanas desapareceu de repente, e trouxe-me de volta ao meu corpo. E quando voltei, senti tudo. E a primeira coisa que senti foi raiva. Uma raiva calma. Focada. Clara. Eu soube imediatamente. Eu não ia aceitar isto. Naquela noite, depois de Maia ir dormir, eu já não conseguia ficar parada. A casa estava silenciosa,
mas a minha mente não estava. Aquela frase ainda ecoava dentro de mim. Você tem 30 dias para sair. 30 dias para perder o meu marido, e depois perder a minha casa também. Peguei no telefone e liguei para o meu irmão. Contei-lhe tudo, sem filtros, sem pausa. Ele ouviu em silêncio. E depois disse apenas: eu conheço alguém. Vou tratar disso. 40 minutos depois, ele voltou a ligar. Já arranjei uma advogada. O nome dela era Patrícia. Quando a conheci, percebi logo que ela não era como as outras pessoas. Ela não perdia tempo com emoções vazias. Ela ouvia, analisava, e depois perguntava apenas o que importava. Eu contei tudo. Sobre Daniel. Sobre a morte dele. Sobre a chamada da Margarete. Ela não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: isto não é tão simples como ela quer que pareça. E explicou-me algo que eu não sabia. Uma casa comprada antes do casamento nem sempre pertence automaticamente só a uma pessoa, especialmente depois de anos de vida em comum, contribuições partilhadas e responsabilidades familiares. Mas havia uma pergunta mais importante. O seu marido deixou testamento? Eu disse que não sabia. E nesse momento, algo dentro de mim ficou inquieto. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Ela disse-me para ir para casa e procurar todos os papéis, todas as caixas, todos os documentos. Naquela mesma noite, voltei para casa e comecei a procurar. A casa parecia diferente agora. Como se cada objeto tivesse peso emocional novo. Abri gavetas. Caixas antigas. Pastas esquecidas. E foi no fundo do armário do Daniel que encontrei uma pasta simples. Sem nada especial por fora. Dentro dela, havia uma carta. Escrita à mão. Com o nome dele. Para mim. Sentei-me no chão. Porque as pernas já não me seguravam. E comecei a ler. Ele dizia que nunca chegou a organizar os documentos corretamente. Que foi adiando. Sempre adiando. Ele dizia que a casa era nossa. Que sempre foi nossa. E que tudo deveria ficar para mim e para Maia. Mas havia mais. Uma parte que me fez parar completamente. Ele escreveu que se a mãe dele alguma vez dissesse outra coisa, eu não devia acreditar nela. Ele escreveu: eu conheço a minha mãe. Sei do que ela é capaz. E depois: desculpa por não te ter protegido melhor. Fiquei ali sentada no chão, a segurar aquela carta. E pela primeira vez desde a morte dele, senti algo diferente da dor. Ele sabia. Ele sabia exatamente o tipo de pessoa que a mãe dele era. E mesmo assim, não tinha deixado documentos legais formais. Só uma carta. Mas essa carta mudou tudo. No dia seguinte, levei-a à Patrícia. Ela leu 2 vezes. Sem dizer nada. Depois pousou-a lentamente na mesa. E disse: isto muda completamente o caso. Naquele momento, eu não senti alívio. Senti algo mais complicado. Porque agora já não era só sobre a casa. Era sobre intenção. Sobre traição. Sobre escolhas feitas antes da morte dele, e consequências depois. Patrícia começou a explicar o processo legal. Mas eu já não estava a ouvir tudo. Eu só conseguia pensar numa coisa. Daniel sabia. E mesmo assim, não me protegeu totalmente. Ou talvez, tenha tentado, à sua maneira. Mas uma carta não é suficiente contra uma pessoa como a mãe dele. E agora, eu tinha de lutar. Não só pela casa. Mas pela minha filha. E pela promessa silenciosa que eu fiz naquele momento. Eu não ia sair. A partir daquele momento, a minha vida deixou de ser apenas luto. Passou a ser luta. Os meses seguintes não foram fáceis. Muito pelo contrário. De dia, eu tentava manter a rotina. Levar a Maia à escola. Ir trabalhar. Voltar. Fazer o jantar.
Ajudar com os trabalhos de casa. À noite, eu sentava-me à mesa da cozinha com pilhas de documentos à minha frente. E o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. A cada dia, a realidade ficava mais clara. Não era apenas uma disputa pela casa. Era uma guerra silenciosa. E a minha adversária não estava a agir por impulso. Ela tinha planeado tudo. Patrícia explicou-me isso mais tarde. A mãe do Daniel já tinha consultado um advogado meses antes da morte dele. Meses antes. Quando Daniel ainda estava vivo. Quando ainda jantávamos juntos. Quando ainda havia uma família normal dentro daquela casa. Ela não estava à espera. Ela estava preparada. E isso mudou tudo dentro de mim. Não era só dor. Era consciência. Era choque. Era a raiva mais profunda do que eu já tinha sentido. Mas eu não podia desmoronar. Porque a Mai ainda precisava de mim. E eu precisava de vencer. Houve dias em que parecia impossível. Dias em que eu não sabia se tinha energia para continuar. Mas depois havia pequenas coisas. A Mai a fazer-me chá sem eu pedir. Os vizinhos a deixarem comida à porta. O meu irmão aparecer todos os fins de semana só para me ajudar a respirar outra vez. E isso mantinha-me de pé. Um dia, Patrícia ligou-me. A voz dela estava diferente. Mais firme. Ana, temos algo importante. Ela explicou-me que tinham descoberto algo que ninguém esperava. A mãe do Daniel já tinha tentado mexer nas contas bancárias dele logo após a morte. Usando uma autorização antiga. Antes mesmo do funeral ter terminado. Mas o banco bloqueou tudo. E isso revelou a verdadeira intenção dela. Não era sobre justiça. Era sobre controlo. Ela queria tudo rapidamente. Antes que eu tivesse tempo de reagir. Antes que eu entendesse os meus direitos. Ela estava a apostar na minha fragilidade. Mas ela errou. Porque naquele momento, eu já não era frágil. Eu estava focada. O processo legal durou meses. Meses de espera. Meses de reuniões. Meses de tensão constante. Mas aos poucos, as peças começaram a encaixar. E finalmente, num dia de outubro, Patrícia ligou-me outra vez. Conseguimos. Fiquei em silêncio. A casa é sua. As contas também. E a proteção da Maia está garantida. Por um momento, não consegui reagir. Não chorei. Não ri. Só fiquei parada. Como se o meu corpo ainda não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Depois desliguei o telefone e fui buscar a Maia à escola. No caminho de volta, contei-lhe apenas o essencial. Vamos continuar na nossa casa. Ela olhou para mim e sorriu. Como se sempre tivesse sabido. Eu sabia que tu conseguias, mãe. E nesse momento, tudo o que aconteceu nos últimos meses fez sentido. Não porque foi fácil. Mas porque valeu a pena. Voltamos para casa. Fiz o jantar. Ela fez os trabalhos de casa na mesa da cozinha. A mesma mesa onde tudo tinha começado. E eu fiquei ali, a olhar para ela. Viva. Segura. Em casa. E percebi uma coisa importante. Daniel não tinha conseguido proteger-nos completamente. Mas deixou-me o suficiente para eu conseguir terminar o trabalho. E eu fiz isso. Não só por mim. Mas por ela.